Olá, pessoal! A seguir vocês vão ver o vídeo de trabalho, potência e rendimento. Esse vídeo foi feito em 2022 pelo estagiário Rafael sob minha orientação. Eu sou o professor Tiago e espero que vocês gostem. Abraço! Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou dando aqui uma assistência para o Thiago, gravando o finalzinho do slide, para que a gente possa dar continuidade, né, aos estudos e tentar facilitar um pouco para vocês também o aprendizado. Eu vou dar uma espelhada aqui na tela para a gente conseguir visualizar. Deixa eu só... Pronto. Então, vamos lá. Eu vou ir lendo e no finalzinho tem uns exercícios para a gente poder fazer, para poder exemplificar, né, o que está sendo dito no slide. Eu vou começar lendo e a gente vai desenvolvendo se alguma coisa for pertinente. Então, no dia a dia chamamos de trabalho a qualquer atividade de natureza muscular ou intelectual que exija esforço. Transportar sacos é trabalhar. Estudar também é trabalhar. Em física, a palavra trabalho utiliza-se como um significado próprio, embora relacionado com o sentido comum da palavra. Porque trabalho é uma forma de transferência de energia. Mas, para que ocorra, é necessária a atuação de uma força. Nem sempre as forças atuam na mesma direção que o movimento do corpo. Isso aqui é importante da gente se lembrar. Se vocês quiserem anotar, podem ficar à vontade. E aí a gente tem aqui o que não é trabalho para física. Não é trabalho para física você levantar um peso, não é trabalho para física você pensar, também não é trabalho para física você trabalhar ali sentadinho no seu computador, digitando, preenchendo arquivos e tudo mais. Isso não é trabalho, né? A definição de trabalho para física é outra. É tudo aquilo que você emprega uma força e tem algum tipo de deslocamento. A gente vai ver mais para frente a fórmula do trabalho e vocês vão ver que o trabalho para física ele está relacionado diretamente relacionado à força pelo deslocamento. Para calcular o trabalho realizado pela força constante que atua no centro de massa, é necessário duas condições: uma componente da força aplicada na direção do movimento e o deslocamento do centro de massa. Quanto maior for o valor da força aplicada na direção do movimento, maior será a quantidade de energia transferida como trabalho. Aqui a gente pode ver o corpo, né, o sistema, o centro de massa dele, e aqui as forças como vetores. O trabalho realizado por uma força constante aplicada a um sistema rígido é igual ao produto do valor da componente da força na direção do deslocamento, F, pelo valor do deslocamento ΔR, do corpo do centro de massa. A definição de trabalho limita-se apenas a transformações mecânicas que ocorrem nos corpos rígidos ou partículas materiais. O trabalho é uma grandeza escalar que depende da intensidade da força constante que atua no corpo, do valor de deslocamento do ponto de aplicação dessa força e do ângulo que fazem entre si na direção de vetores da força de deslocamento. Esse daqui é a fórmula do trabalho. Trabalho igual a força do deslocamento, com o vetor indicando a direção, igual a força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo. Aqui a gente tem uma exemplificação, Trabalho que engloba força, deslocamento e não pode ser perpendicular. A gente vai ver isso mais para frente, do porquê não pode ser perpendicular.
Sempre que se aplica uma força constante a um sistema, esta contribui para o aumento da energia do centro de massa. Então, quando a força é constante, o deslocamento tem a mesma direção e o mesmo sentido, o ângulo tem amplitude de 0 graus. O cosseno de 0 é igual a 1. Né? Onde é que a gente vai colocar esse cosseno de 0 igual a 1? Nessa parte aqui da fórmula. Tá? Então, se o cosseno for igual a 1, ou melhor, se o cosseno for 0 graus, ele é igual a 1. Se ele é igual a 1, o trabalho é positivo, potente ou motor. A ação da força contribui para o aumento da energia do centro de massa do sistema. Quando a força aplicada tem a mesma direção do movimento do corpo, então o cosseno do ângulo é igual a 1, né? Porque eles estão seguindo a força que está sendo aplicada por um outro sistema, está sendo aplicada na mesma direção que o sistema 1 está sendo movido. Né? Então, esse cosseno vai ter o ângulo 0, porque você não tem nenhum tipo de angulação entre o eixo x e o y. Nesse caso aqui, quando a força constante e o deslocamento têm a mesma direção e sentidos opostos, o ângulo é de 180 graus, e o cosseno de 180 é menos 1. A gente vai colocar lá naquela parte da equação de trabalho. E o trabalho vai ser menor do que 0, negativo. Ele é resistente. A ação da força contribui para a diminuição da energia do centro de massa do sistema. É um caso muito parecido com esse de cima, só que a diferença é que eles estão no sentido oposto, um ao outro. O ΔR é a variação do deslocamento. Ele está empurrando para um lado, certo? E no caso resistente, né, a pessoa que está tentando fazer com que se resista esse sistema, esse outro sistema, está fazendo com que a força seja aplicada no mesmo ângulo, né, num ângulo parecido, só que oposto. E o ângulo oposto de 0 é o 180. Né? Então, o cosseno de 180 é igual a menos 1. Esse menos 1 a gente vai colocar no cosseno da fórmula. O trabalho é positivo quando a força e o deslocamento do centro de massa tem a mesma direção e sentido, né? Como a gente viu acima. O trabalho é negativo quando a força e o deslocamento do centro de massa têm direção e sentido oposto. Tem a mesma direção e sentido oposto, né? Que a gente também viu acima. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um gráfico que a gente tem que calcular o trabalho, né, desse gráfico. E a gente sabe que, nesses casos, a gente tem que calcular a área do gráfico. Né? Aqui é um trapézio a gente sabe que é a base maior mais a base menor, vezes a altura sobre 2. Então a gente tem a base maior que é 100, a base menor que é 20 e a altura que é 5. Beleza? Então a gente vai jogar aqui na mesa. Então lá, base grande mais base pequena vezes a altura sobre 2. No nosso caso vai ficar 100 mais 20, isso aqui entre parênteses, vezes 5 sobre 2, que vai dar 300 joules. Então a área desse trabalho desse gráfico é um trabalho de 300 joules. E aí, nesse caso, tá positivo, porque tá vendo? Ele tá acima do eixo X. Tá na parte positiva. Se ele tivesse para baixo, né? Se ele tivesse para baixo, o trabalho seria negativo. Então a gente tem 100, a gente tem 20 e a gente tem 5. Deixa eu ver se eu consigo fazer bonitinho. Nesse caso aqui, 20 é menos 20, 100 é menos 100. E aqui em cima a gente tem o 20 positivo e o 100 positivo.
E nesse caso a gente sabe que vai dar menos 300 porque é o mesmo valor do de cima, ok? Então aqui, esse trabalho aqui é igual a menos 300. Como é que isso ficou estranho? Menos 300 joules. Trabalho positivo e trabalho negativo. Dissipação da energia mecânica na forma de calor. Para a gente poder fazer isso, a gente precisa ver esse gráfico aqui, essa fórmula do trabalho, né? Trabalho é igual a força do deslocamento vezes o delta do deslocamento. Né? A força do deslocamento e delta do deslocamento, no mesmo sentido, o trabalho ele vai ser maior do que zero, como foi falado, né? O trabalho motor ele tende a aumentar a energia mecânica. E a força do deslocamento e delta do deslocamento, sentidos opostos, o trabalho ele vai ser menor do que zero, ele vai ser negativo. Então o trabalho é resistente, ele tende a diminuir a energia mecânica. O trabalho da força de atrito dissipa a energia mecânica na forma de calor. Quando a força constante e o deslocamento têm direções perpendiculares, o ângulo é de 90 graus e o cosseno de 90 é zero. Então o trabalho ele vai ser nulo, porque você vai ter que multiplicar tudo por zero. Né? O trabalho é nulo, não haverá variações de energia do centro de massa durante o deslocamento. Então, vamos lá, resumindo. No primeiro caso, a gente tem um bloco, né, um corpo, com a força em uma direção e o deslocamento nessa mesma direção, né, com seus respectivos vetores. Força de deslocamento na mesma direção, né, quando são paralelos, o cosseno é zero porque o ângulo entre eles é zero. Então, cosseno de θ é igual a zero. Nesse caso, o cosseno de zero é igual a 1. Vocês não precisam colocar na fórmula do trabalho. No segundo caso, ele é 180 graus, né? Porque a força está para um lado e o deslocamento está para o outro. Vamos botar a força aqui de vermelho. A força está para trás. O deslocamento está para frente. Deslocamento. A gente pode ver aqui que o ângulo entre eles é de 180. 180 graus. Então, cosseno de 180, cosseno θ de 180 é igual a menos 1. Beleza? Então, na fórmula do trabalho, quando entra o cosseno de 180, vocês vão botar vezes menos 1. Nesse caso aqui, o trabalho é negativo, né? Porque multiplicando tudo vezes um número negativo, né? Os outros números positivos vezes um número negativo, vai dar negativo. Esse é o segundo caso. E no terceiro caso, a gente tem o corpo novamente, com o deslocamento para o lado e a força para cima. Então, deslocamento e a força. Nesse caso, forma um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90, cosseno θ de 90, é igual a zero. Nesse caso, não existe trabalho. O trabalho é nulo. O trabalho é igual a zero. Não existe trabalho nesse caso, porque quando você multiplica o número por zero, é zero. Se um de vocês empurrar uma parede, haverá realização de trabalho? A força constante que uma pessoa exerce numa parede não realiza trabalho, porque não há deslocamento do seu ponto de aplicação. Não há transferência de energia para a parede. No entanto, a pessoa despende energia, transpira, que cede energia à vizinhança do sistema. Né? A vizinhança do sistema e o sistema é a parede. Se você empurrar uma parede, ela não vai se mexer. Né?
Pelo menos não deveria. Se mexer, é melhor sair de perto. E nesse caso, não vai ter trabalho porque você não vai ter deslocamento. Né? O seu sistema ele vai permanecer imóvel, o que é diferente, por exemplo, do que a gente viu no carro. Né? No carro, ele tem o deslocamento, então você consegue fazer o cálculo do trabalho. Bom, aqui a gente tem a unidade de energia. A gente vai fazer depois, no final, uns exercícios para a gente poder quantificar, né, essas informações. Bom, vamos lá. A unidade de energia no sistema internacional se chama Joule. Isso daí você já sabe, né? Símbolo J, em homenagem ao físico inglês James Prescott Joule. E a unidade de SI de potência chama-se Watt. Símbolo W, em homenagem ao inventor James Watt. Esse rapaz bonitão aqui. A energia é cedida ou recebida em cada unidade de tempo, chama-se potência. Né? Potência é igual a energia sobre tempo. Aqui a gente tem a fórmula da potência e aqui a gente tem a fórmula da energia, que é bem parecida, né? Se vocês prestarem atenção, só transfere a energia para cá para frente e a potência passa multiplicando. Né? Para você determinar a energia e a potência, as fórmulas, os elementos, eles são parecidos. Né? Você só precisa lembrar que potência é a divisão de energia sobre tempo. E a energia é igual a potência vezes o tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a gente precisa entender que a energia ela vai ser sempre relacionada a Joule, a potência sempre em Watt e o tempo sempre em segundo. Se você mudar alguma coisa, você vai ter que mudar os outros também. Né? Tem que lembrar daquela tabelinha de conversão que o Thiago mostrou da última vez. Quando queremos falar de energia elétrica, utilizamos a unidade de kWh, ou kWh. Né? Nesse caso, se vocês verem aqui, ó, se a gente jogar por hora, kW por hora, né, kWh, a gente tem que jogar a potência em kW e o tempo em hora, certo? Aqui em cima está em segundos, então é em watt e em joule. Tem sempre que prestar atenção nessas conversões. E quantos joules corresponde a 1 kWh? 1 kWh é igual a 1 kW vezes 1 hora. Então a gente, para poder descobrir o kilowatt, a gente joga os outros dois para a unidade mais abaixo. Né? Para poder ficar mais fácil de compreender. 1 watt, 1 kWh é igual a 1 watt vezes 3.600 segundos, que é o equivalente a 1 hora e é o equivalente a 1 kW. Então 1 kW corresponde a 3.600.000 joules. Certo? A tabelinha ela mostra a quantidade de calorias que cada alimento, respectivamente, cada alimento tem. Então, na sobremesa, o gelado, que traduzindo é sorvete, né, 2 bolas é igual a 190 calorias. A gelatina, a dose individual, é igual a 97 calorias. Né? O leite, o creme de leite, a dose individual é igual a 140 calorias. E assim sucessivamente. Uma caloria é igual a 4,18 joules, uma quilocaloria é igual a 4.180 joules, que dá para a gente poder transformar em 4,18 joules, né? Cortando zero e andando com a vírgula. Então, será que alguma energia se perde ao ser transferida de um sistema para o outro? Então, a energia armazenada no motor ela é liberada em forma de energia utilizada para o movimento do carro e a energia dissipada no aquecimento das peças e motor. Essa energia dissipada ela vai ser essa energia que é transferida de um sistema para o outro. Certo? O sistema é o carro e para você poder gerar o aquecimento das peças do motor, você precisa despender, né, o sistema ele precisa despender um pouco de energia para que isso seja feito. E essa energia ela é perdida. Okay? Vamos ver outro exemplo aqui embaixo.
A energia armazenada na lenha, quando a lenha é queimada, ela gera energia utilizada para aquecer o ambiente, que geralmente é o que a gente costuma fazer quando queima a lenha. Geralmente a gente tem esse objetivo. Mas também ela tem a energia dissipada em forma de luz e a energia dissipada pela chaminé, certo? Essas duas energias, a energia dissipada e a energia utilizada, elas são fracionadas dentro do sistema, dependendo da intenção, né, do motivo para qual esse sistema ele é criado. Você tem essa dissipação em determinados ambientes, né, em determinados tipos de formas. No caso aqui, você tem pela chaminé, você tem pela forma de luz. No diagrama de energia, devemos representar a energia útil, que é a energia que durante a transferência é realmente utilizada, né, a energia que você está utilizando para poder fazer com que aquele sistema opere da forma que você deseja, e a energia dissipada, que é a energia que durante a transferência é perdida. Por que perdida está entre aspas? Porque é justamente isso. Por exemplo, uma lareira, mas você não quer que ela esquente tanto, infelizmente acho que não tem como controlar muito isso, mas a sua energia útil vai ser energia sob forma de luz. Isso é. E não sei se vocês perceberam, toda a energia fornecida, ela sempre vai ser uma energia dissipada e uma energia útil, né, dentro do sistema. Então, se você pegar e dissecar a energia fornecida, a energia inicial, ela sempre vai ser a energia útil mais a energia dissipada, né, que é o que está aqui embaixo. Podemos concluir que numa transferência de energia, a energia fornecida é igual à energia útil mais a energia dissipada, né? Ela sempre vai ser a energia útil mais a energia dissipada. Você tem a energia total, né? A energia fornecida, a energia inicial, sempre vai ser igual à energia total, a energia final. Essa expressão traduz o princípio da conservação de energia. A quantidade de energia que temos no final de um processo é sempre igual à quantidade de energia que temos no início desse mesmo processo. Ou seja, a energia não se cria nem se destrói, apenas se transfere. No universo total, a energia total do universo é sempre constante, né? Potência e rendimento. Nenhum motor tem 100% de rendimento, N. Ou seja, a potência útil será sempre menor que a potência nominal ou total. O rendimento é a relação entre a potência útil e a nominal. Por que o motor ele nunca vai ser 100%? Porque você tem a energia que ela é dissipada em forma de calor, em forma de gases, no caso da fumaça da chaminé, né? No caso do próprio carro também, a gente tem a combustão eliminando os gases, gerando luz, gerando calor, e o motor ele sempre vai ter essa perda dentro do rendimento dele, porque ele vai aquecer as peças, ele vai aquecer o motor, ele precisa da energia da combustão, e para a gente poder fazer esses cálculos de rendimento, a gente utiliza essa fórmula aqui, né? N, que vai ser o seu rendimento, P útil, né, potência útil, e o PT é a potência total. Conclusão. A energia, que é só uma, pode ser qualificada de acordo com os efeitos que a produz, com os fenômenos a que está associado, ou de acordo com a fonte de onde provém. Na natureza, há apenas duas formas de energia. A energia cinética, que está associada ao movimento, e a energia potencial, que está armazenada em condições de poder vir a ser utilizada. A energia pode transferir-se de fontes para receptores. Um sistema físico é uma porção do universo que escolhemos para analisar ou estudar. Essa parte aqui é interessante porque esses cálculos eles podem ser, dependendo obviamente do que você vai querer, eles podem se encaixar a muitas coisas que está dentro do universo, né? Qualquer fonte ou receptor de energia pode ser considerado um sistema físico, né? Seja você a fonte ou seja você o receptor, você é considerado um sistema. Chama-se potência a energia transferida por unidade de tempo. Energia e potência são grandezas físicas que se relacionam através de energia igual a potência vezes o tempo.
A unidade SI de energia é o Joule, J, e a potência é o Watt, W. O quilowatt-hora, o kWh, e a caloria, Cal, são unidades práticas de energia. Quando ocorre uma transferência de energia, nem toda energia recebida é aproveitada para o que pretendemos. Alguma energia degrada-se, né? Então, ou seja, dependendo do que você quer fazer, como eu falei antes, você sempre vai ter uma perda de energia, né? Se você quiser, novamente, se você quiser acender a lareira, mas só para iluminar o ambiente, não para aquecer, você vai ter a perda de energia pelo aquecimento do ambiente. Princípio da conservação de energia. Sempre que ocorre uma transferência de energia, a quantidade de energia total do universo não se altera. É a mesma antes e depois da transferência. Porque ele sempre vai ser a energia útil mais a energia dissipada. Ela sempre vai ser a energia total. E a energia total sempre vai ser a energia fornecida. Ela não vai se alterar, só vai se fracionar em duas. Né? A energia útil, que é para aquilo que você quer, e a energia dissipada, que é a energia perdida. Bom, agora a gente vai fazer as atividades. Né? Vamos para número 1. Potência do motor de um ventilador doméstico é igual a 35 watts. Que trabalho realiza durante 10 minutos? Bom, vamos jogar essas informações aqui para o nosso Autodesk. Ele tem 35, né? 35 watts durante 10 minutos. 35 watts. 35 watts por 10 minutos. Bom, nesse caso, a gente pode jogar a fórmula W é igual a P vezes T. Tá? Vamos jogar esses 10 minutos aqui para segundos. A gente pode pegar e fazer 10 vezes 60, que é igual a 600. Tá? Se vocês forem, deixa eu fazer, né? 600 segundos. Então, trabalho é igual a potência, 35, vezes 600, que é do tempo, que vai ser trabalho igual a 21.000 joules, ou 21 kJ. Né? Nesse caso aqui, eu fiz desse jeito porque o cálculo de potência é potência igual a trabalho sobre tempo. Né? Eu simplesmente joguei o trabalho para lá e trouxe a potência para cá. Como estava dividindo, passo a multiplicar. Okay? Vamos para o próximo. Então, pessoal, vamos para número 2. Essa daqui fala o seguinte: um corpo de massa igual a 3 kg desloca-se sobre um plano inclinado conforme a figura. Sabe-se que AB é igual a 8 metros. O trabalho realizado pela força gravitacional quando o corpo vai de BA até A, supondo que a gravidade é igual a 10 metros por segundo, é de... Beleza. A figura está incompleta, mas é isso aqui. A gente sabe que de B a A é 10 metros, de A a B vai ser a mesma coisa. Né? Então, vamos anotar as coisas que estão pedindo aqui. A gente tem 3 quilos. 3 quilos. O deslocamento é igual a 8 metros. E a gravidade, deixa eu acertar aqui, 10 metros por segundo ao quadrado. O desenho
É mais ou menos esse aqui. Aqui. Beleza. Agora a gente tem que fazer o dissecamento das forças, né? Vamos colocar primeiro as forças que estão atuando. Força peso. A força normal. Ela é sempre perpendicular ao plano, né? E o Px. Beleza. Agora a gente também tem o Py, que vai anular a força normal, porque senão o bloco ele ia ficar trepidando, ia voar, sei lá. Essas forças elas se anulam, né? A força atmosférica aqui ela está fazendo a mesma pressão, a mesma pressão o mesmo peso está sendo exercido para cima e para baixo. Beleza. Primeiro a gente precisa saber o peso, né? A gente sabe que peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa dele é 3 kg, a gravidade é 10. Logo, a gente tem 300 newton de peso. Para fazer esse cálculo, a gente precisa saber que trabalho é igual a peso vezes gravidade vezes altura. Aqui também tem um ângulozinho de 30, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada. Exatamente, 30 graus. Tá gravando. 30 graus. Beleza. Aqui é 90. Eita. Aqui é 90. Certo? Se aqui é 90 graus, aqui é 30 graus, esse ângulo aqui automaticamente é 60 graus. A gente sabe que a soma dos ângulos tem que dar 180, né? Beleza. Aqui é a mesma coisa. Esse ângulo aqui é de 90 graus, automaticamente a gente já sabe que aqui é 60 graus. Porque somando tudo tem que dar 180, né? Automaticamente, quando você tenta descobrir isso daqui, você sabe que é 30 graus, né? Esse ângulo aqui. Porque você tem que dar 90 aqui, né? A quantidade de ângulo que está faltando do 60 para chegar no 90 é 30. Beleza. Agora a gente precisa achar a altura, porque a gente não tem. Para a gente achar a altura, a gente precisa lembrar que a altura é igual ao deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, a altura é igual a 8, que é 8 metros, o deslocamento de AB, vezes 1 sobre 2, que é o cosseno de 60. Logo, a gente sabe que a altura é de 4 metros. Beleza. Então agora a gente tem as informações. A gente tem o peso, a gente tem a altura e a gente tem a gravidade. Trabalho é igual a 300 vezes 10 vezes 4, certo? Que é igual a 12.000 joules. Ou então 12 quilojoules. Ok? Beleza, vamos para o número 3 então, pessoal. Nela fala o seguinte. Melhor, vou trocar de tela aqui porque ela está com informação incompleta também. Consegui achar ela na internet. Fala assim, observe as figuras seguintes. As figuras A, B e C representam 3 situações em que se aplica um mesmo corpo a uma mesma força que produz um mesmo deslocamento, sem atritos. Com relação aos trabalhos realizados em A, B e C, podemos afirmar que, enfim, ela
te dá essas opções. Aqui também dá, só que está incompleto, né? Então, aqui fica melhor para a gente ver. E os blocos são esses aqui. Eu já aproveitei e tentei desenhar mais ou menos eles aqui para poder facilitar. Bom, vamos lá. A gente sabe que a fórmula de trabalho é trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, certo? Beleza. Então, sabendo disso, ele fala que se aplica a mesma força para todos e o mesmo deslocamento para todos. Então, vamos adotar 10 newtons de força e 8 metros de deslocamento. Beleza. Para a situação A, vamos botar aqui o trabalho de A, vou fazer um A mais bonitinho. O trabalho de A é igual a 10 vezes 8 vezes o cosseno de 60, que é meio. Isso aqui tudo é igual a 40 joules, certo? O trabalho de B é igual a 10 vezes 8 vezes o cosseno de 35, que é raiz de 2 sobre 2. Aqui ele dá um número quebrado, mas a gente pode arredondar para 56 joules. Na letra C, no bloco C, a gente tem 10 vezes 8 vezes 1, porque não tem ângulo, né? O cosseno de 0 é 1. E aqui a gente tem 80 joules. Bom, ele pergunta na questão: podemos afirmar que o trabalho de A é igual ao trabalho de B? Bom, o trabalho de A não é igual ao trabalho de B, certo? O trabalho de A é menor do que o trabalho de B. O trabalho de A é igual ao trabalho de C? Não, o trabalho de A é diferente do trabalho de C. O trabalho de A é maior que o trabalho de C? Bom, a gente está vendo que não. O trabalho de C é maior dentre os três, né? O trabalho de B é maior que o trabalho de C? A gente sabe que não. O trabalho de C é maior que o trabalho de B. Bom, isso realmente é. Então a resposta certa é: o trabalho de C é maior que o trabalho de B. Certo? A figura representa um bloco sendo tracionado por uma força de 100 N sobre uma superfície horizontal com atrito desprezível. Para deslocar o bloco a uma distância de 10 metros em 10 segundos é empregada uma potência D. Então, vamos passar essas informações para lá. 100 N, 10 metros em 10 segundos. 100 N, 10 metros e 10 segundos. Bom, a gente tem uma superfície horizontal, um bloco, uma força puxando esse bloco que é igual a 100 newtons, e ele está andando, foi deslocado por 10 metros em tempo de 10 segundos. Tá? Ok. Primeiro, eu vou jogar as fórmulas que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar a fórmula de trabalho, que é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. E a gente vai utilizar potência, que é igual ao trabalho sobre tempo. Certo? Primeiro a gente precisa calcular o trabalho. Bom, deixa eu ser assim para a gente conseguir fazer.
o trabalho vai ser igual a força é 100 newtons, vezes a distância, que é 10 metros, vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, a gente não precisa porque ele não tem ângulo, né? A força está sendo aplicada no eixo X na mesma direção. Vezes 1. A gente pode cortar esse 1 daqui, tá? Então, o trabalho é igual a 1000 joule. Ok? Agora a gente tem um trabalho, a gente consegue fazer um cálculo da potência. Potência, que é igual a 1000, certo? Que é o trabalho, sobre o tempo, que é 10. Então, potência é igual a 100 watts. Essa é a resposta. É empregada uma potência de 100 watts. Certo? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Bom, esse daqui é um pouco maior. Com base na figura a seguir, que representa uma parte dos degraus de uma escada com suas medidas, de 150 por 300, né? São milímetros. Uma pessoa de 80 quilos sobe 60 degraus dessa escada em 120 segundos. Então vamos lá, colocar 80 quilos, 60 degraus, vou botar DG. Mais o que? 120 segundos. 120 segundos. No local onde a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando as eventuais perdas por atrito, calcule o trabalho realizado ao subir 60 degraus e a potência média durante a subida. Ok. Vamos lá. Colocar a gravidade. 10 metros. Tá. Vai pegar os 0,150, que é do degrau, e vamos multiplicar por 60, que é a quantidade de degraus. E vai dar 9 metros. Né? Agora, eu vou jogar as fórmulas que a gente vai utilizar. Nós vamos utilizar a fórmula da força. Esse é um F, deveria ser pelo menos. Assim está mais bonito. Força é igual a massa vezes a aceleração. Vamos também utilizar trabalho, que é igual a força. Por isso que é importante a gente ter a força, porque ele não deu no enunciado. Vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo. Certo? E a gente também vai precisar da potência, que é igual a P de potência, é igual a trabalho, sobre tempo. Bom, vamos fazer esses cálculos. Aqui a gente consegue substituir a massa, é 80, e a aceleração é 10. Força é igual a 800 newtons. Bom, a gente tem a força, agora a gente consegue fazer o cálculo do trabalho. Trabalho é igual a 800 vezes 9, que é o 9 está aqui. Né? A gente joga. Isso daqui também não precisa porque ele também segue a mesma direção. A gente vai fazer
o cálculo, 800 vezes 9 é igual a 7.200 joules. Agora a gente tem o trabalho, a gente consegue fazer o cálculo da potência. Potência é igual a 7.200 sobre o tempo, que é 120. Então, potência é igual a 60 watts. Né? 7.000 dividido por 120, 60. Então, aqui a gente achou a potência, achamos o trabalho, tudo que o enunciado estava pedindo, né? Desprezando as eventuais perdas por atrito, calcule o trabalho e a potência. Então, exatamente isso. Trabalho e a potência. Vamos para o próximo. Um motor tem rendimento de 60%. Esse motor eleva um corpo com massa de 6 kg a 20 metros de altura, com uma velocidade constante de 4 segundos. Determine a potência total consumida pelo motor. Bom, vou jogar esses dados para cá. 60% ou 0,6 6 kg e 20 metros. 6 kg 20 metros. Vou botar a gravidade também, que eu coloquei nos outros. Vou deixar nesse também. Gravidade igual a 10. O tempo, claro. 4 segundos. 4 segundos. Então, para esse, como é um cálculo, como é uma questão que diz que está elevando, nós vamos fazer o trabalho, que é igual a potencial gravitacional. Né? Massa vezes gravidade vezes altura. Também vamos utilizar potência, que é igual a trabalho sobre tempo. E também vamos utilizar o cálculo de rendimento. N, P útil, ou PU, sobre P total, ou PT. Vou botar P maiúsculo. É melhor. Né? Potência útil sobre a potência total, que é o que ele está pedindo, né? Determina a potência total consumida pelo motor. Tá. Deixa eu ver se continua gravando. Tá. Então, vamos lá. Trabalho é igual a massa, 6 kg, vezes a gravidade, 10, vezes a altura, 20. Isso aqui é igual... Se a gente tiver 600 vezes 20, 1.200. 1.200 joules. Tá. Agora a potência é igual a 1.200, que a gente achou do trabalho, sobre o tempo. O tempo é 4 segundos. Potência igual a 300 watts. Você tem a potência. Agora a gente precisa transformar isso aqui. Esse N, ele é o rendimento do seu motor. O rendimento nesse caso é de 60%, ou 0,6. 0,6 é igual a potência útil,
que é a potência que está sendo aplicada, 300. E a potência total é o que você quer achar. Então vai ser o seu x. O que a gente faz? Vamos ter que jogar esse x para frente, certo? Então vai ficar 0,6 vezes x, como ele está dividindo aqui, ele passa para lá multiplicando, igual a 300. Só que a gente quer isolar esse x, então vamos jogar o 0,6 para lá. Estou fazendo assim para ficar mais fácil de ver. Então vai ficar x igual a 300, como o 0,6 estava multiplicando, ele vai passar dividindo, certo? Que vai ser x igual a 500. X igual a 500 watts. Essa é a resposta final. 500 watts. Determine a potência total consumida pelo motor. Exatamente. Potência total. P total igual a 500 watts. Certo? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa vocês podem mandar e-mail pra gente, procurando. Qualquer dúvida que vocês tiverem. Tá ok? Até mais. Esse vídeo foi massa, né? Muito bom, né? Então, se curte o vídeo e se inscreva no... Esse vídeo foi muito bom, né? Muito legal. Então, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal para, para receber outros vídeos. Obrigado, um abraço.